Olá, bem-vinda ao Café com Fé, nosso devocional aqui toda semana, toda terça-feira. Nesses 40 dias a gente alterou aqui o horário para as 9 horas e nós vamos aqui meditar na palavra. Tá vendo meu celular aqui? Tá oscilando o carregador, peraí. Tudo bem? Bom, eu vou passar aqui algumas não tá carregando não, mas eu acho que tá com 51%, acho que não vai. Peraí que eu só tô vendo o telefone aqui, que ele dormiu fora do carregador. Agora foi. Deve ser porque eu tinha mexido. Bom, quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O Café com Fé é um programa que a gente tem aqui já há mais de 3 anos, um pouquinho, tá? Olha, já tem um tempinho bom. Depois manda aqui quem tá participando sempre com a gente. O horário é às 8 horas, gente. Mas como eu tenho dormido muito tarde, ao longo desses 40 dias que a gente tá no propósito lá no outro Instagram, a gente vai mudar das terças-feiras para as 9 horas, mas sempre vai ficar salvo aqui, tá? Depois a gente volta com o horário normal, tá? Bem-vinda, Kelly, bem-vinda, tá? Espero poder aí todos nós aqui agregarmos um na vida do outro, né? Então eu tô aqui para aprender tanto quanto vocês, sempre gosto de falar e explicar aqui. Então esse é um dos meus princípios e valores, buscar ser uma pessoa, né, espiritual. Eu tô longe disso ainda, tenho muito que aprender nessa caminhada da fé. Então eu não sou uma pessoa religiosa, aliás, peço até o próprio Deus para estar sempre mostrando, né, nos detalhes a gente tá caminhando aí por uma atitude religiosa e não espiritual, uma fé madura, uma fé que pensa, que pesa, e não uma fé emotiva. E eu também não tenho nenhum cargo na igreja. Eu sei que a primeira coisa que vem na cabeça aí de vocês, né, quando eu coloco caixinha de pergunta, qual que é a sua congregação, qual que é a sua religião, qual que é a sua placa, qual é a sua igreja. Então eu não tô aqui para falar de placa, para falar, né, de religião, e sim pra gente se inspirar no autor dessa palavra aqui, que é o que de fato vai mudar a nossa vida, né? Então é só para poder explicar, tá? Então eu sou uma pessoa comum, eu não tenho nenhum cargo da igreja, tô aqui para aprender junto com vocês, pra gente meditar junto, pra gente crescer junto espiritualmente, porque eu acredito que não existe uma pessoa que tenha sucesso de verdade, que ela não cuide em primeiro lugar da vida espiritual. Então essa pessoa, ela vive uma casca, vive uma capa. Não tem como a gente ser completo, ter a plenitude de Deus, se ele não for o centro, se ele não for o primeiro da nossa vida. Então, a vida na internet, a gente não conhece um terço do que tá por trás. As pessoas não mostram a realidade. Então, a gente não pode se iludir, e que é o que eu acredito fielmente. Se a gente não tiver com a vida espiritual alicerçada, a gente vai fracassar cedo ou tarde. Não tem como a gente sustentar essa caminhada aí de tantas batalhas, tantas dificuldades, né? Tava vendo o vídeo? Show! Amém. Vamos lá. Vamos fazer uma oração aqui, então, pra gente começar. E eu vou passar aqui, eu fiz um slide meio que nos stories mesmo, tá? Coisa bem, bem simples. Depois você pode printar e pode ler o versículo aí na sua casa. Aliás, é importante estar meditando aí na sua casa. Então, vamos lá. Senhor, muito obrigada pela mais uma manhã aqui, onde a gente se reúne para aprender mais sobre o Senhor e para sermos verdadeiramente regenerados, transformados. Que o Senhor venha reduzir o nosso eu a um pó aqui, a nada, para o Senhor crescer em nós, para o Senhor trabalhar em nós. Que o Senhor venha aqui tirar a venda dos nossos olhos, que o Senhor venha revelar a verdade sobre o Senhor, revelar a verdade sobre a Tua Palavra. Tenha misericórdia, tenha compaixão e paciência conosco, porque nós não sabemos nada, e se a gente chegou aqui achando que sabe alguma coisa, que o Senhor venha nos dar o dom do arrependimento, o Senhor venha quebrantar o nosso coração, o nosso ego, o nosso eu, o orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, todo e qualquer pecado e iniquidade que nos afasta de Ti, que o Senhor venha colocar luz aonde existe trevas, para que assim a gente seja liberto, para que assim a gente seja transformado, para que assim a gente venha alcançar a
a tua luz de verdade, intimidade, comunhão com o Senhor e o reino dos céus, fazer parte do reino do Senhor e sermos verdadeiras testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Nós temos muito que aprender ainda, por isso nós estamos reunidos aqui para que o Senhor venha falar, que não venha ser o homem a falar com a gente, mas que seja o Senhor a nos orientar, nos instruir, nos lavar, nos limpar, nos purificar nessa manhã, alimentar a nossa alma daquilo que nós necessitamos, não daquilo que a gente acha que precisa. E que o Senhor venha responder as nossas orações aqui sobre aquilo que o Senhor reconhece, que é mais urgente na nossa vida, que a gente precisa, porque só o Senhor sabe o que a gente de fato necessita. Então, nós entregamos em Tuas mãos aqui essa manhã, essa meditação, essa palavra, os nossos sonhos, projetos, tudo que venha a ser substituído pela visão do Senhor. E eu consagro a Tua palavra e cada slide que está aqui, e que o Senhor venha, que daqui venha extrair a vida com abundância, que venha ser extraído o poder, a manifestação da Tua glória, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Eu quero falar hoje sobre a mensagem da cruz. A gente tem falado há alguns dias aí sobre que a mensagem da cruz, sobre o cálice que Jesus tomou naquela cruz, e que foi algo terrível. E poucas assim, não poucas, né? Acho que não teve nenhuma vez que Jesus virou pro Pai e falou assim: Pai, isso não. Isso não. Isso não. Então, todas as outras missões que ele teve, por mais difíceis que foram, como os 40 dias no deserto ali que ele passou, aquele jejum, e que ele foi tentado pelo diabo, nada para ele foi mais tenebroso do que tomar aquele cálice da cruz, a ponto dele chegar a orar, né, ao Pai e dizer: Pai, se possível, isso não. Mas contudo, né, seja feita de fato a vontade do Senhor. Eu não vim aqui para poder fazer a minha vontade, mas a Tua vontade. E muitas das vezes a gente não aprofunda na mensagem da cruz de verdade, né? Que Jesus, ele atraiu ali a ira do próprio Deus, e ele se colocou como essa oferta para atrair essa ira no nosso lugar. Então, a cruz é ali um lugar onde de fato mostra que nós não somos bons o suficiente. Quanto a internet tá legal, gente, minha tela do telefone ficou escura aqui, não pode ser que é porque ele tá carregando, ele tá quente. Então a cruz revela que a cruz, você sabe que é um lugar de maldição, né? Ali as pessoas, elas eram crucificadas ali pelos romanos na época, eram ladrões, pessoas que fizeram algo ali tenebroso, era um lugar de maldição. Então, a cruz, ela atrai ali a maldição mesmo das pessoas. Então, era para quem estar naquele lugar, né? Era todos nós. E o ser humano, ele tem uma natureza orgulhosa. Então, na verdade, aquela cruz revela o quanto a gente é imundo, o quanto a gente não é digno de nada, o quanto a gente é impuro e é dependente da graça desse Deus, e pela fé que nós alcançamos essa graça, essa misericórdia. O problema é que a maioria das pessoas acha que é boa. A maioria das pessoas, muitas das vezes, nós, em diversas situações da nossa vida, a gente acha que temos razão, que a culpa é do outro. E quem dirá na vida espiritual? Aquilo que nós não estamos vendo. Se aquilo que a gente está vendo, a gente tem autojustiça, nunca o problema é o outro, o problema é sempre nós, são as circunstâncias, é o país, é o que está acontecendo. E a gente não tem, muitas das vezes, essa autorresponsabilidade de se olhar e reconhecer os nossos erros, que é o princípio para Deus começar a trabalhar na vida de uma pessoa. Por isso que tem muitos cobradores de impostos, prostitutas subindo, porque eles acham que não tem esperança para eles. Eu sou falho, pra mim não tem esperança. Isso já mostra um aquebrantamento, uma pessoa que reconhece que ela é indigna. Mas a maioria das pessoas acham que são dignas da cruz, acham que são dignas do reino dos céus e acham que vão pro reino dos céus. Então, pro próprio... E eu vou mostrar aqui um versículo, né, que fala sobre a nossa autojustiça. Então, e daí que nós somos frequentadores de igreja? E daí que a gente toma santa ceia? E daí que eu só uso saia? E daí que eu só uso calça? E daí que eu não uso maquiagem? E daí que eu uso maquiagem? Nossas obras não nos justificam diante de Deus.
Ele quer misericórdia, Ele quer que pela fé a gente creia e confie nele na jornada, por tudo que ele é de verdade. Então, o primeiro passo, muitas das vezes, a maioria de nós temos que voltar para o final da fila, abaixar a cabeça e reconhecer que nós precisamos ser libertos. E daí que nós já fomos batizados, e daí que meu pai ou minha mãe são cristãos, ou é pastor, ou é padre, ou é alguma coisa, ou tem X anos de igreja, e daí? Isso não nos justifica diante desse Deus, porque toda a glória é dele. A partir do momento que a gente quer inserir o nosso, como que eu posso dizer? O nosso jeitinho, os nossos feitos, a gente quer inserir os nossos feitos na glória que é só dele, a gente precisa reconhecer que dependemos de uma força maior que não está nas nossas mãos. E com ele é assim, é 100%. Tá bom, vocês querem ter vida comigo? Então, é 100% eu. Tira, como a gente estava falando outro dia no Café com Fé aqui, né? Tira a mão do volante, senta do lado do carona e eu que vou conduzir. E isso é um escândalo para a maioria das pessoas. Quem é você para dizer isso para mim, que eu não sou tão bom o suficiente para não herdar o reino dos céus? Tá aí o fato a gente achar que é bom. Isso é uma obrigação do ser humano. É a mesma coisa da gente chegar na loja e falar assim, essa roupa tem qualidade. Poxa, é o mínimo, né? É o mínimo essa sua peça aqui ter qualidade. Então eu quero até colocar aqui um versículo. E eu vou precisar tirar os comentários, depois eu volto pra gente interagir, conversar, né, e falar sobre isso. Então, a mensagem da cruz é um escândalo para a maioria das pessoas. E olha o que o próprio Deus fala, né? Para todos nós, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todas as nossas justiças, nossas justificativas para Deus é como trapos de imundícia. E aquilo que a gente estava falando no início, né? E daí? Como um trapo, como um trapo imundo o fato da gente ser um frequentador, da gente achar que é isso, que faz parte do louvor, ou que tem algum cargo, ou que é alguma coisa. Nossas justiças não significam nada diante de um Deus poderoso, da glória dele para a nossa vida. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer que precisa aprofundar nisso aqui. Que tem punição, sim, severa. Severa a ponto de Jesus virar para Deus e falar, Deus, Pai, isso não. E se possível, isso não. Ou seja, não tem como esconder debaixo do tapete os nossos feitos. E ele não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas aquebrantadas, que reconhecem que precisam de buscar a salvação delas, que precisam de buscar mais intimidade, que reconhecem isso, não justificam com o tempo, com os afazeres, porque é minha família, porque eu sou mãe, que sou isso, aquilo outro. E tudo é prioridade, tempo é prioridade. E a gente avalia, olha para nossa vida espiritual, né? Se de fato Deus ele tá fazendo parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Que eu comecei aqui dizendo que de fato eu preciso me transformar muito ainda para me transformar uma pessoa assim verdadeiramente espiritual. Eu reconheço que na minha caminhada eu tenho muito ainda que buscar aprender desse Deus e amar ele de fato como ele merece ser amado. E tudo que a gente fizer aqui, nada mais, nada menos é do que dívida. E dívida impagável. Todas as obras é dívida, impagáveis. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então a cruz diz, o homem não é bom o bastante. Nós não somos bons o bastante. Nós somos imundos, maus. E nós necessitamos ser supridos por uma força que não está em nós. Não está em nós. E isso toca no orgulho, porque nós temos essa inclinação, essa natureza orgulhosa. Quem é você para dizer que eu sou isso? Que eu não sou? Você não sabe o que eu faço? Você não sabe o que eu vivo? E daí o que nós fazemos para o reino dos céus? E daí? Isso não, de fato, não é algo que vai nos transformar, a transformar aquilo que de fato nós
necessitamos. E nós precisamos pedir a Deus para mostrar e revelar pra gente onde a gente precisa ser moldado, transformado, nascer de novo se necessário, ainda que velho. Que na verdade existem pessoas velhas com 15 anos, né? Velha é a pessoa ultrapassada, que ela se apoia naquilo que ela acha que é e pronto. É diferente de uma pessoa idosa que chega na idade de uma pessoa velha. Pessoa que, tipo, é do meu jeito, engessada, é assim, pronto, acabou. Essa é a minha autojustiça. É nisso que eu acredito. E acrescenta na palavra. Então o ser humano tem a natureza orgulhosa a ponto de achar que é bom bastante e vai pro céu. Pode perguntar a maioria das pessoas. Todas acham que vão pro céu. Se consideram boas já o suficiente. E já tá aí um grande empecilho para Deus trabalhar. E olha que é tão sutil, né? É muito sutil. Porque a gente acha muitas das vezes que é só os grandes pecadores que vão nos afastar da presença de Deus. Mas o orgulho é uma iniquidade que derrubou a terça parte dos anjos que viam um trono de Deus. Lúcifer foi tomado pela inveja, pelo orgulho. E ele era o principal querubim. Tinha confiança do Deus vivo. E esse sentimento foi o suficiente para ele ser condenado para o resto da vida. Como Adão e Eva, que a gente tem falado aqui várias vezes no Café com Fé. Um fruto da árvore não foi nada demais, mas para um Deus santo que merece todo o nosso respeito, é tudo demais essa desobediência. Porque não mostra confiança, não mostra fé. Mostra que a gente quer colocar o nosso jeitinho. E assim como aqui, nessa terra, existem leis, que se não existisse, né, é uma bagunça mesmo com leis, né? No reino dos céus também existe a justiça do trono de Deus. Porque ele é um Deus de amor, mas a base do trono dele é justiça. A cruz é boa para quem reconhece seus erros. Essa notícia é muito boa para quem não tem esperança. Na verdade, a esperança não existe para os frequentadores de igreja, porque é muito difícil você evangelizar essas pessoas, que sempre já sabem de tudo, sempre já conhecem de tudo. Então, essa notícia da cruz, ela é muito boa para quem reconhece seus erros, tem autorresponsabilidade e vive na dependência desse... Deixa eu voltar aqui para vocês, se vocês quiserem comentar. E vivem na dependência de Deus, né? E a gente vê várias histórias, Jesus deixa como exemplo do cobrador de impostos, né? Que chegou para orar e falou: Deus, eu não sou digno de olhar para o céu. E muitas das vezes a gente se acha no direito de cobrar a Deus alguma coisa que ele deixou de fazer, né? Que ele não tem obrigação. Na verdade, a gente tem que entender que ele não precisa de nós, né? Não precisa de nós, ele substitui a gente facilmente, mas ele nos ama muito. E muitas das vezes a ira dele é porque a gente está sendo ignorante, arrogante, orgulhoso de não querer seguir isso aqui, obedecer isso aqui. E quer, às vezes, um caminho curto. Às vezes eu quero um atalho do meu jeito, quero rápido. Estamos nessa era da internet, né? De acelerar o áudio. Quem dera se a gente pudesse acelerar também o direct, né? As mensagens, os áudios que a gente recebe no direct. A gente tá nessa era que a gente quer tudo como um missinho hoje. E todos nós temos que reconhecer que em algum momento da nossa vida a gente tem agido dessa forma ociosa, né? E infelizmente é algo que vai nos atrasando na nossa comunhão com Deus. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Verdade. Então, desse jeito as pessoas acham. Tem. E assim, a palavra para isso é orgulho. É orgulho. Orgulho na nossa conduta aqui em relação às pessoas, né? Ao casamento, aos filhos, a várias situações da nossa vida. E se assim é aqui na terra, quem dirá na vida espiritual? Quem dirá em relação a esse Deus poderoso que a gente atribui muitas das vezes a um Deus bobo? Como se ele fosse bobo, de tão bom. Ele é tão bom que ele chega a ser bobo, mas tem uma coisa que Deus não é, né? Ele é muito sábio, muito misericordioso. Jesus intercede por nós o tempo inteiro.
Mas até quando, né, ele vai nos dar chance e oportunidade? Principalmente aqueles que estão participando dessa live e conhece cada vez mais a palavra. Quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente tem conhecimento da palavra, mais perigoso é pra gente mesmo. Porque todos nós vamos estar diante dele um dia. Todos nós. E os livros vão se abrir. Só que a gente não vive pra... muitas das vezes a gente não tem cautela quanto a esse futuro, né? A gente não se resguarda desse futuro. E a gente se resguarda de tantas coisas, né? E que são importantes na nossa vida, tá? Quanto à vida financeira, quanto ao seguro do carro, quanto a um plano de saúde. A gente se previne para algo que pode vir a acontecer. Que a gente não tem controle da pandemia, por exemplo. A gente não tem esse controle. Por isso a gente se blinda antes. Mas e quanto à vida espiritual? Quanto a gente está se blindando e crendo que o que está escrito em Apocalipse ainda vai acontecer? Ainda vai acontecer. Está acontecendo hoje para muita gente o Apocalipse. Para muita gente está acontecendo o Apocalipse hoje. E a gente acha que Deus está distante, né? Que ele vai demorar muito ainda. Bom, não sei, como eu falei ontem, eu não sei pra voltar pra todo mundo, mas pra mim eu sei que a cada dia que eu acordo é um dia a menos. Pra mim eu tô mais perto dele voltar. E eu não sei se vai ser com todo mundo, mas eu sei que tá perto. A gente não sabe, né, o dia de amanhã. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero. Fé e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então ele é um médico que veio para quem está sofrendo, para quem reconhece que precisa de cura. E não para quem tem autojustiça e já se acha suficiente, sábio e que já faz tudo. E que não necessita de arrependimento. Não necessita de nascer de novo. Que é de fato a mensagem da cruz. É um escândalo para quem conhece a verdade sobre ela. Porque muitas das vezes a gente se apega a essa mensagem como um sacrifício que já foi feito e pronto, tá todo mundo garantido. É um engano, porque a verdade é que a minoria vai estar com ele. E não sou eu que tô falando, tá escrito isso na Bíblia. E o quanto a gente tem temor quanto a isso. E a gente pode pedir, Senhor, aumenta o meu temor. Abre os meus olhos quanto à minha conduta, à minha vida espiritual. Como colocar o Senhor como um mentor na minha vida, o principal, o primeiro. Me ensina como fazer isso. É como uma criança que pede ajuda pra tudo. Pai, mãe, eu posso isso. Pai, mãe, eu posso aquilo. Pai, mãe, eu posso conversar com um coleguinha? Toda hora tá ali, da dependência. A criança tá ali, né? Na dependência dos pais. Pede até pros tios. Acho tão bonitinho, né? Tia, eu posso ir ali? Tia, eu posso ir aqui? Posso fazer aquilo? E quando a gente reconhece isso, desse ele é o nosso pai, para nos mínimos detalhes a gente pedir autorização, perguntar se vem dele, se provém dele aquilo, aquela decisão, aquela atitude. E me ensina isso, né? As crianças perguntam por que as coisas. Por que isso? Mas por que isso? Da onde que veio? Mas por que isso acontece? E tantas perguntas, e Deus se agrada quando a gente pergunta, Senhor, como que eu faço para alcançar a intimidade com o Senhor? O que eu preciso fazer para abandonar a vida velha? O que eu preciso fazer para chegar mais perto de Ti? Pensa, a gente, né, chegando para Ele e falando essas coisas, o quanto não vai agradar. Se fazer como um aprendiz, como uma criança, como um menor, pó dessa terra. Um dependente que não sabe todas as coisas. Senhor, não importa o meu cargo, não importa o que eu uso. Eu sei que o Senhor não olha a capa, o Senhor olha a alma. E o que está aqui tenebroso dentro de mim que está afastando o Senhor da minha vida? Pode revelar, me mostra. Eu quero saber a minha verdadeira condição espiritual. E a gente tem que ter fé também para orar. Porque na hora que Ele mostra, será que a gente vai ter fé para receber e de fato demonstrar arrependimento, que a gente tem falado aqui tanto, que é muito diferente de remorso. A salvação é para os falidos, para aqueles que estão aquebrantados. Não é para os sábios, não é para os já inteligentes, não é para os que já estão curados. Não veio para os sãos. Ele veio para os pecadores. Ele é o médico dos doentes, dos que reconhecem que precisam dessa força aí, que eles não são autossuficientes.
Muitas prostitutas e coletores de impostos estão entrando no reino, pois reconhece que não são dignos. Nenhum de nós é digno. Isso são boas novas para pessoas, más e más notícias para pessoas boas. Pessoas que são más notícias para as pessoas que já se reconhecem boas e boas notícias para as pessoas más, que reconhecem que é indigno, que é impuro. Eu falo isso porque uma vez, né, às vezes a gente dá pitaco na vida dos outros sem ser convidado, né, tem que levar mesmo. Então, às vezes uma pessoa sofrendo e tal, e cheguei para algumas já, olha, volta para Jesus, busca mais, sabe, busca mais a presença e pergunta para ele onde ele quer que você esteja. Mas que é isso? Eu já tô perto de Deus. Não, mas isso aí você pode ficar tranquila. Isso aí, se tem uma coisa que eu deixo como exemplo, é a minha fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Não, isso aí não. Isso aí eu já tô em dia. Não, nossa, teve uma vez uma pessoa que me pediu uma ajuda e que eu vi que a pessoa tava assim, na vida, tava de fato destruída, sabe? E pelo que ela revelou pra mim no direct, eu passei meu WhatsApp pessoal pra ela. E ela falando que tava ali cantando louvores na igreja, mas que a vida dela tava assim, em pedaços. Eu falei, olha, fui lá, dei pitaco, né? Falei, olha, avalia, sabe, a sua vida espiritual, deve ter alguma coisa de errada, pensa, Deus não quer isso pra você, não quer essa situação que você tá vivendo, não é sobre o que você faz lá no altar, será que é lá que o Senhor quer que você esteja cantando? Olha só. Família da graça, vamos prestar atenção nesse alimento da alma, né? Porque muitas das vezes a gente acha que o alimento é físico, mas na verdade Deus pode estar querendo que você esteja aqui para alimentar a sua alma em primeiro lugar. Porque quando a carne tá fraca, que o espírito se fortalece. Então tem situações que a gente vive que é pra gente assumir a autorresponsabilidade. O que eu sempre adoro a frase do Paulo Vieira, que fala: cada um tem a vida que merece. Eu não acredito que por exemplo, um morador de rua, assim, no povo, vou generalizar, mas a maioria dos que estão ali tem família, é decisão, são escolhas, preferiu mais o vício. Então, assim, as pessoas podem até ajudar dando alimentos, mas até quando a gente vai depender disso? E quando um momento especial desse que Deus está alimentando a nossa alma por conta das nossas frustrações, dos nossos problemas, a gente deixa passar o que Ele quer nos falar naquele momento. E às vezes é uma oportunidade da nossa vida e a gente deixa passar por conta do desespero. Por conta do desespero, porque não há confiança. Não há confiança. Então, mesmo que esteja tudo desmoronando, Ele é poderoso para alguém bater na sua porta aí e te dar, sabe, coisa que você nem imaginou. Mas isso exige o quê? Fé. Confiança. Confiança. Porque ele não quer que a gente fique dependendo de ajuda. Isso é da gente avaliar. Se a gente fala com uma pessoa dessa que ela precisa se buscar mais a Deus, vai justificar que já busca. Vai justificar que já é de Deus. Mas que situação é essa que eu tenho certeza que Deus não quer te ver nesse lugar? Então isso é uma ofensa, mas como assim? Quem é você para falar isso pra mim, né? Isso é uma ofensa para muitas pessoas. E, infelizmente, reconhecer, eu tenho sido falha, eu tenho andado por caminhos errados, eu preciso aprender alguma coisa com isso que eu tô vivendo. Alguma coisa com isso que eu tô vivendo. Então, alguém pode até me ajudar para comprar uma garrafa uma caixa de água, eu vou pro sinal, vou vender, vou fazer dinheiro com isso. Ou vou pro sinal, vou vender paçoca ali, vou fazer dinheiro com isso. Sabe? Então, umas coisas que assim a gente fica de fato revoltado. E enfim, então eu fui mandar mensagem, fui tentar ajudar essa pessoa que era esposa de pastor e tava ali numa situação deplorável. E eu falei, olha, eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas assim, sabe, avalia mesmo, a busca de Deus, pede pra ele, tem alguma coisa de errado na sua vida, tem algum engano na sua vida, não era pra você estar vivendo assim, nesse desespero, nessa situação. Então Deus permitiu você estar aí para você se revoltar, não para você se entregar. Você é uma pessoa que leva a palavra de Deus. Então não é que a gente não vai ser super mulher, mas no secreto pega essa fraqueza aí e transforma em um combustível para combater as tentações, para combater o inferno. Para que eu fui falar isso? Nunca mais a pessoa conversou comigo. Em outras palavras, como assim? Se tem uma coisa, a única coisa que... Aí a pessoa foi e conversou, não, eu quero uma ajuda na loja. Eu confessei essas coisas aqui, esses problemas meus pessoais que eu tô passando. Dizer, quanto à minha vida espiritual, eu não quero ajuda, não.
Que isso aí, eu já tô ali no altar, entendeu? Eu já louvo, já canto, todo dia lá na igreja, sou esposa de pastor. Isso aí você pode ficar tranquila. Eu quero ajuda nas vendas. Por que confessou e abriu a vida desse jeito? Aí eu fui aprendendo, eu falei, tá vendo? Vai entrar onde você não foi chamado. Então é muito difícil evangelizar uma pessoa que já conhece a palavra, já tá há anos ali, e ela reconhecer que precisa voltar pro final da fila e começar de novo, como o próprio Nicodemos, que eu adoro essa passagem, pra mim é uma das mais fortes da Bíblia, João 3. João 3 é uma das passagens mais fortes, porque mostra um homem que era conhecedor da letra, mas que não conhecia o autor da letra. E que o próprio Jesus falou pra ele, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa do Espírito Santo. Em verdade, eu vos digo que se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não vai ver o reino dos céus. Nenhum de nós. Claro, cada um Deus age de uma forma. Mas se ele está nos avisando que esse é o combustível para a nossa vida, buscar o fogo dele, ele ser habitação em nós e entregar 100%, 99,9% não serve. Se tem 1% que a gente quer dar uma opinião ali, já não vale, já não serve. Isso mostra a gente colocar nas mãos dele como pessoas moldáveis, como um vaso de barro onde ele vai moldar do jeito dele. Ainda que a gente seja teimoso, que tem até uma parábola que ele conta de 2 servos que ele chamou, que ele falou que, olha, um senhor tinha 2 servos e um ele pediu pra ir, não sei se era na vinha, não lembro o que era direito. Um ele pediu pra ir resolver alguma coisa. E esse que ele pediu pra ir pra resolver alguma coisa, ele falou assim, sim, senhor, eu vou. E não foi. E o outro que ele pediu pra ir resolver, bateu o pé e falou assim, não vou não. Não sei. Enfim, foi e deu uma justificativa, mas acabou indo. E aí Jesus finalizou essa parábola dizendo quem foi o que agradou a Deus de fato. Quem obedeceu o que foi de fato, mesmo ali, mesmo tendo questionado alguma coisa. Pelo menos ele foi lá e obedeceu, né? Usou a fé, em outras palavras. Mas o outro que disse que ia e não foi. E pra gente finalizar aqui nossa meditação, eu vou voltar para ler aqui o que vocês estão mandando aqui. Vocês sabem por quê, né? Por que Jó passou por aquilo tudo que Jó passou? O homem irrepreensível diante de Deus, né? Temente a Deus, íntegro, fiel. Porque o orgulho subiu em Jó. Então ele precisava ser humilhado. Deus permitiu ele ser humilhado, para ele ser aquebrantado, para ele não deixar subir tudo que ele tinha recebido à cabeça dele. Porque ele se justificou. O período que ele estava passando por aquele sofrimento, ele se justificou bom. Eu não tenho pecado, eu não errei. Isso é uma injustiça que eu tô vivendo. Isso que eu tô passando. E assim, eu no lugar dele, eu não sei o que eu faria não, de fato. Eu tô aqui pra julgar Jó. Deus colocou a história de Jó pra gente pegar como um exemplo pra nossa vida. Então, tanto quando Deus foi responder Jó, ele sentou e falou, Jó, agora quem faz as perguntas sou eu. Você já fez muitas perguntas, agora eu que vou fazer as perguntas pra você. Onde você tava quando eu fiz isso e isso, enfim. Tinha nem resposta, né? Quando às vezes a gente questiona demais a Deus, quando ele vem e toca ali, né, nas nossas feridas, a gente não tem nem o que falar. Tem que ficar calado mesmo, porque ele nos conhece mais do que nós mesmos, né? E muitas das vezes acredita mais em nós do que nós mesmos acreditamos em nós. Então Jó, ele necessitava ser humilhado para ser moldado, para o caráter dele ser moldado esse sentimento, essa iniquidade que poderia afastar ele do próprio Deus, ser cortada pela raiz, ser eliminada. Deus permite situações contrárias, adversas, não para testar a gente para ele mesmo, para testar a gente para nós mesmos, para a gente se enxergar no espelho. Porque todo mundo vai passar por dia mal, por dia difícil, não tem nada na vida, gente, que é fácil. E eu assim, às vezes, meu coração fica apertado quando eu entro numa live, eu vejo os comentários de gente reclamando. Quando eu abro o meu direct, sabe, eu vejo, poxa, o treinamento gratuito que eu fiz ali, eu ainda vejo gente ali reclamando, sabe, reclamando da vida, reclamando das circunstâncias, das situações. Fica com o coração apertado, porque eu não tenho vontade de estar perto dessas pessoas. Mas assim, isso não vai resolver a vida de ninguém. Já estava escrito que todos nós vamos passar por problema e não tem vitória sem luta. Não tem sucesso sem sacrifício, sem abdicar tempo,
A gente já sabe, tem filho, que a vida é corrida, que é dona de casa, que é esposa. Sim, eu acredito e creio, eu vejo, a minha irmã tem filho, eu não tenho filho pra me colocar, mas eu vejo a vida dela como mãe, mas mesmo assim, ela não tá se escondendo atrás disso. Ela precisa ter autorresponsabilidade. E é aquela frase do Paulo Vieira que eu adoro, cada um tem a vida que merece, porque somos responsáveis. Somos responsáveis pela vida que a gente leva. Então, esse nível de clareza e de humildade que Deus quer nos dar, para que a gente veja no problema uma solução. E viva o luto, tudo bem, vai ter dia de choro, vai ter dia de tristeza, todo mundo passa, eu também passo. Por isso, eu também passo. Principalmente quando eu tô em época de abrir inscrição, que o meu trabalho triplica, quadriplica aqui. E eu vivo um múltiplo de emoções. Só quem tá aqui do outro lado sabe, o chefinho que me aguenta aqui. Nós dois aqui é uma coisa. Mas eu sei que vale a pena a recompensa. Eu sei o que vem depois do outro lado. Então é uma fase. Todo mundo vai passar por essa fase. A gente já devia estar sóbrio quanto a isso. Mas por a maioria não estar sóbrio, tá embriagado, levando como pro lado espiritual, quando vem esses problemas desaba, desiste. Na verdade, quando a pessoa ela fala que quer desistir, é porque não tá doendo ainda o suficiente, né? Porque acho que ainda não doeu o tanto que deveria. Porque vai fazer o que da vida? Vai desistir e aí vai continuar vivendo. A não ser que ela vai tirar a vida dela. E mesmo assim, tirando a vida dela, não tem salvação. Vai ser condenada, né? Bom, agora eu vou ler o que vocês estão mandando aqui pra gente analisar, porque senão a pessoa fica aqui a manhã inteira, que eu adoro falar. Pensa, olha como é maravilhoso o agir de Deus, né? O quanto que Ele acredita em nós, o quanto que Ele deu força suficiente pra todo mundo. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem todo mundo tem um chamado, assim. E aí cabe a nós nos colocarmos à disposição desse chamado. E muitas das vezes ele tá por trás dos nossos maiores medos, aquilo que a gente tem mais dificuldade, gente. A gente precisa romper essas barreiras. Eu sou uma prova viva de barreira rompida. Tenho várias barreiras ainda pra vencer. Esse 2023, várias barreiras na minha vida eu já tô enfrentando, já tô tomando passos diante disso. Em breve conto testemunho pra vocês. Mas eu sou prova viva da barreira, por exemplo, de falar em vídeo, de falar, gravar, sabe, ensinar. Eu sou uma pessoa que não sabia nem fazer pergunta, quanto mais ensinar. Então, então se deixar eu vou ficando aqui. Vou ficando aqui até 10h30, porque eu agora, pra me tirar da live, o chefinho às vezes tem que falar, nós temos que sair, tá? Tem que resolver outras coisas. Já deu aí, ok. Então, tava algo que tava ali escondido, que eu tinha muito medo, muita resistência. Não é pra mim, eu não consigo, não vai. Falar em live, falar em público, falar pras pessoas. E olha como o poder de Deus aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Tudo começou com Café com Fé, porque foi algo que eu não quis fazer por muito tempo. Acho que eu desobedeci a Deus por uns 6 meses. Que eu falava, vai, faz. Café com Fé, devocional, vai lá, abre a live. Esse povo vai falar de mim no Instagram de moda, eu vou falar de fé. E quantas pessoas vieram pra falar, não, vai perder seguidor. Que isso? Fica misturando religião com essas coisas. Não vai dar certo. E aí, por fim, eu não resisti. Falei, agora eu vou ter que ir. Queimei a largada, fui lá, gravei os stories. Falei, gente, a partir de hoje, a partir do dia X começa o devocional. A gente já tá aqui há 3 anos. Mas por essa atitude de dar um passo além daquilo que eu não poderia enxergar e que eu achava que não seria possível, como a história de próprio Moisés, né? Que achava que não falava. E agora eu tô aqui, igual uma tagarela, falando, conversando. E Deus vai nos moldando, né? Incrível quando a gente confia de fato. Coisas assim, inacreditáveis, coisas que a gente nunca imaginou vivenciar na vida. Ele vai levando a gente pra lugares que a gente nunca nem pediu. Tudo pela fé, pela confiança, obediência e submissão a cada exortação. Porque eu sou exortada, tá? Se sou exortada. Coisas assim que eu falo, né, Senhor, me perdoa. Realmente isso aí que eu tava fazendo. Meu Deus, como que eu não enxerguei isso? Me perdoa, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão, não tá legal. Não tá legal, não vou... Então é isso que Deus quer ver em nós, sabe? Esse coração aquebrantado. Nem sempre a gente vai ver na hora,
Mas essa consciência precisa vir pra gente voltar e reconhecer e pedir perdão pra quem tiver que pedir perdão. E olha, desculpa, mas eu fui arrogante, eu fui ignorante, isso aí não foi legal, sabe? Não foi legal o que eu falei, eu tô errado. Enfim, é muito gratificante ver o agir de Deus na nossa vida quando a gente se permite. As pessoas se acham, você é incrível. Sou nada, menina. Sou incrível, não. Te conheci há pouco tempo. Já tô limpando meu dente dos batom. Às vezes eu falo, apesar que já secou. Acompanhe suas lives, gratidão. Imagina, agradeça a Deus, é Ele que tá tendo misericórdia de nós. Vamos. Família Graça, se você morar em Belo Horizonte, na região, a gente fez o Fashion Club, que ele foi beneficente, tá? Então a gente tá com muita cesta básica. Se você quiser me mandar um direct, se você mora na região, a gente manda pra você, tá bom? Aí eu só não deposito dinheiro, isso não. Mas se for comida e você morar aqui perto, mas pega a palavra aqui, tá? Concordo com você. Ninguém está na situação que está hoje sem merecer. Comigo Jesus mata a fome, é isso aí. Esse tanto de Deus. Que bom que você reconhece, viu? Todos nós precisamos. Tá certo, mais fake quando puder. Quem não é espiritual não vai entender o que está passando. Verdade. As pessoas vão dizer ou fazer, é problema delas. Nossa missão é evangelizar. É isso aí. Mas às vezes a gente... Agora eu aprendi, porque assim, eu não fico dando pitaco na vida espiritual mais de ninguém. Antes eu era bem incisiva, sabe? Então é que eu me seguro, assim, que a gente quer falar, né? Que a gente quer ajudar. Mas não vale a pena. Só se Deus autorizar e falar, vai. Fala do meu amor pra aquela pessoa. Mas do contrário da nossa vontade mesmo, eu sei que a gente tem muita vontade, mas não vale a pena, né? Não vale a pena. Quando temos uma vida em Cristo, Ele nos orienta em tudo, inclusive na loja, com certeza. Não para, fale quanto Deus te der vida. Às vezes precisamos de um choque de realidade. Estamos acostumados a ouvir palavras de acolhimento apenas. Emailda, eu sou difícil para interpretar nomes aqui. Palavra de acolhimento apenas, mas às vezes precisamos de exortação. Dói, mas é necessário um relacionamento. Exatamente. Olha, se tem uma coisa que você não vai achar aqui no Café com Fé, talvez uma palavra de tanto acolhimento assim, porque não foi assim que eu aprendi. E não aprendi assim, passando a mão na minha cabeça, sabe? E infelizmente a gente tá acostumado com essa palavra, vai passar, é uma fase, suporta. Isso faz a pessoa ficar ali no cantinho dela, achando que Deus vai fazer tudo pra ela. Quando Deus, na verdade, levanta, vai lá, luta, reage, dá outra face, anda mais uma milha. Vai, tá difícil, eu sei. Meu filho ficou 40 dias e 40 noites naquele deserto, passou fome, foi tentado na maior fraqueza dele no momento, que era fome, ele queria comer e o diabo ofereceu pra ele, transforma essa pedra em pão. E ele resistiu àquilo, suportou e foi alimentado pelos anjos. Gente, eu tô vendo, eu tenho, assim, eu tenho uma amiga que ela é uma inspiração pra mim, ela me evangelizou no início. E eu tô vendo Deus agir na vida dela de forma tão poderosa, e eu vi o que ela viveu há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Tudo que ela sofreu, que ela viveu, que ninguém na internet nem imagina, que ela ela nem transparecia isso, sabe? E agora, sem ela precisar fazer muita coisa, os anjos alimentando ela, por ela ter suportado esse 1 ano e meio que ela viveu, um período turbulento na vida dela, que não faço ideia do que ela viveu, só ela e Deus sabe o que de fato ela viveu. E a gente conversa ali no WhatsApp, hoje ela me contando as coisas assim, que tão surgindo na vida dela. Que assim, falei, cara, olha, isso tudo é colheita do tanto que você confiou nessa jornada, você não desistiu, você lutou para que essa situação se passasse, se resolvesse. Você creu imagina o quanto que esse 1 ano e meio pra ela não foram longos. Isso pra ela deve ter durado uns 3 anos. Não sei quanto foi longo pra ela isso, né? Pra mim pode ter passado rápido. É igual quando a gente vê alguém grávida. Já vai ganhar, pra pessoa. De fato, foi algo que ela viveu ali que ela achou que não passou tão rápido.
Mas hoje vendo Deus agindo, trabalhando na vida dela. Então vale a pena a gente suportar e passar por cima e continuar crendo. Vale a pena. Vale a pena. Estou aqui na loja esperando o agir de Deus. Acabei de achar minha solução. Deus é fiel. Isso aí, um café com fé. Deus é soberano. Deus fala muito. Só não escuta quem não quer. É isso. Lembra de você tímida na feira. Ah, mentira, lembra? Ah, então tem uma prova aqui. Se você tímida na feira e hoje vejo sua evolução. Não, assim, coisa que por mim mesma. Não, e assim, a gente se permitir colocar em situações de conflito, né? Obrigada, Jesus, por tudo que passei e passo. É isso aí. E minha amiga tava até falando comigo, quando eu conversei com ela, falou, olha, tudo que eu vivi foi necessário. Eu acho que se eu não tivesse, passado por isso que eu vivi, hoje eu não teria essa maturidade. Então tem coisas que a gente não entende no momento, mas depois a gente vai entendendo por que passou. É só continuar confiando, acreditando. Gratidão, amém. Imagina. Ah, Thaís, imagina. Sei que você que me ensina muito. Meu Deus, estou me posicionando justamente assim, unindo a moda com o propósito. Agradecer isso aí. Todos têm que plantar e depois colher. Exatamente. Autoresponsabilidade, gente. Aqui eu quero indicar um livro pra gente finalizar. Tô lendo os comentários. Não pare de falar. Você, meu sonho é conhecer você. Amém, ó. Em breve, quem sabe, hein? No evento presencial. Obrigada por ter coragem. Imagina, gente, acontecer nada eu, por mim mesmo, tava ferrada. Precisava ouvir isso. Muita admiração por você, sua irmã, família. Como alimenta suas lives pelos Estados Unidos. Às vezes eu perco pelo fuso horário. Deus abençoe você. Não tem fronteira, né? Perdão, não sabia que hoje era outro assunto. Imagina, toda terça-feira a gente fala de devocional, tá? Mas à noite a gente vai falar de moda, de vendas, tá? À noite. Hoje estou buscando mais a Deus, que Deus é tão poderoso, faz coisas, acredito, tanto por mim. A verdade fere, mas a mentira mata. Boa, gostei, Letícia. A verdade fere, mas a mentira mata. Forte, hein? Eu gosto dessas frases de impacto, hein? Começar de ouvir na palavra. Isso aí. Deus surpreende a cada segundo. Isso. Nem entrar, mas creio que no poder da direção, gratidão. Amém. É isso aí. O amor de Deus nos constrange, o seu trabalho dele, a nossa vida é fantástico. É verdade, Elu. Quando Deus está na frente, nos surpreende. Isso aí, verdade. E aí, gente, além da palavra, eu gosto de ler alguns livros. Então, esse do livro do Paulo Vieira é um livro que estava aqui, que eu quero até ler. Eu vou ler ele de novo. Pequenininho, um livro de bolsa que fala sobre autorresponsabilidade. Pra gente conseguir avaliar, né, a nossa conduta e tudo que a gente está vivendo. Se a gente souber ter autorresponsabilidade pelas situações, a gente sabe que só depende de nós sair dali, e principalmente na vida espiritual, e que se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas elas vão ser acrescentadas. E a mensagem de hoje era com essa base, sobre a mensagem, a verdade sobre a cruz, e que ela fala que nós somos maus sim, e que aquele que acha que não precisa de arrependimento, que tá de fato perdido, e que a gente precisa avaliar se não precisamos voltar ao final da fila, reconhecer nossos erros, arrepender de fato, de verdade. E já marquei aqui João 3. Marca, adoro ler João 3, sempre que eu leio eu edifico, aprendo muito. E que a gente depende dele totalmente, 100%. E que só assim, pela fé, não é pelas nossas obras, é pela fé que nós vamos ser de fato transformados, tá? Depois quem quiser e puder ler, vale a pena. Vamos fazer uma oração pra gente finalizar aqui. Senhor, muito obrigada por essa manhã, pelas tuas exortações. De fato, essa live aqui não me justifica diante do Senhor. Essas palavras aqui de sabedoria não me torna uma pessoa mais especial diante do Senhor. Nada que a gente faz nos torna pessoas melhores. Apenas a nossa fé alicerçada na tua palavra. Senhor, ensina-nos a ter fé, ensina-nos a sermos mais humildes, a reconhecer os nossos erros e voltarmos a ser criança no mundo espiritual, para que o Senhor venha nos moldar todos os dias, para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa ter mais intimidade, encontrar o único caminho que nos leva ao centro da tua vontade. Nos ensina a te amar, nos ensina a te servir, nos lava de dentro para fora, nos purifica com a água viva que o Senhor
ofereceu para aquela mulher samaritana e disse para ela que se ela tomasse daquela água viva, jamais ela teria sede. Se tem alguém que com sede de qualquer coisa na vida, necessitado nessa vida, de qualquer coisa, que o Senhor venha com essa água viva para preencher, que o Senhor venha transbordar dentro de nós, abrir os nossos olhos espirituais e nos dar ousadia, equilíbrio, força, resistência, moldar os teus frutos em nós para que possamos manifestar o teu caráter, o teu semblante, sermos testemunhas vivas do Senhor aqui nessa terra. Que o Senhor possa santificar o teu nome através da nossa vida, para que a nossa vida santifique e glorifique o teu santo e poderoso nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos em tuas mãos esse dia, essa palavra, que ela não fique só na letra, mas que o Senhor nos ajude a colocar em prática e colher os frutos da tua palavra para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, pessoal. Depois, se vocês quiserem seguir o Instagram Café com Fé BH, Café com Fé BH, lá a gente tá fazendo propósito 10 para meia-noite de 40 dias. E a gente tem devocional lá também, tem vários vídeos, tá? E aqui é só terça-feira, toda terça-feira nesse horário, 9 horas durante esses 40 dias. Tchau, tchau.